hoje nós vamos entender como é que são construídos os personagens da série Euforia. Então você fica até o final desse vídeo porque eu vou citar 3 características e a terceira, cara, vai explodir sua cabeça. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Galera, eu já vou começar esse vídeo aqui afirmando, existem várias maneiras de você executar uma série. Ainda mais nesse momento de mudança de plataforma e de meio que a gente tá vivenciando. Ah, gente, e só pra relembrar, esse vídeo não terá spoilers sobre a série. Não vou revelar nada de enredo aqui. Dito isso, o babado é o seguinte, nós temos uma série extremamente sofisticada. A HBO gosta de fazer esse tipo de série e é do perfil dela mesmo. Tem até um ditado que a gente fala, assim, a gente do meio audiovisual, roteirista principalmente, qual nível de pesado tá a sua série. Nível HBO costuma ser o último nível de pesado. A HBO tem essa fama. E com Euforia não é diferente. A série faz uso de vários recursos narrativos específicos, tem uma linguagem estética diferenciada e uma construção de personagem assim, linda. Até porque o vínculo que ocorre entre a audiência e o produto seriado, no caso desta série, é por meio dos personagens. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente tá falando de série, de fato, você permanece na série por causa dos personagens. Mas o que te engaja nela, assim, inicialmente, é a trama dela. Qual que é a trama de Euforia? Alguém consegue me definir qual que é a ação da série? Não sei. É difícil de captar qual que é a ação específica da série. Quem já é inscrito mais antigo aqui no canal já sabe que séries que tem uma trama, que tem uma ação bem definida, bem delimitada, tem um engajamento de público muito maior. Até por isso que a série Euforia não tá tão popular assim. Ah, e se você quiser manjar mais de narrativa, aproveita e se inscreve nesse canal, que, gente, é de graça, não custa nada e você ainda tem esse conhecimento muito legal sobre suas séries favoritas. E quando a gente está falando de construção de personagens para a série de uma forma geral, a gente precisa falar de um tipo de personagem que é diferente daquele tipo que eu falo bastante aqui no canal, aquele tipo da jornada clássica, aquele tipo da jornada do herói. É o que a gente chama de personagem plano, que ele tem só uma característica do caráter dele que vai ser explorada ao longo do filme. Quando a gente vai para uma narrativa que exige um conflito mais intenso, séries dramáticas, em comédia a gente ainda tem os personagens planos, mas séries dramáticas costumam exigir personagens esféricos. E o tipo de personagem que tem Euforia é o tipo de personagem esférico master. Porque existem vários níveis assim do quão esférico ele pode ser. No caso de Euforia é muito. E o que quer dizer esférico? Quer dizer que a gente está explorando vários aspectos do caráter dele ao mesmo tempo. E a narrativa moderna, que é a que começa a introduzir esse tipo de personagem, ela veio justamente numa tentativa de tentar se aproximar mais do ser humano. Porque na narrativa clássica, o ser humano é uma coisa só o tempo inteiro. E a gente sabe que na vida real não é assim. Você consegue ser muito legal de manhã e muito cuzão à noite. É possível. E os personagens esféricos são caracterizados por terem essas várias manifestações diferentes de caráter. Em geral, essas questões de caráter orbitam ao redor da mesma questão. Mas segura um pouco que eu vou falar disso mais pra frente. Para construir esse tipo de personagem, alguns métodos foram criados, eu vou citar 3 deles aqui. O primeiro deles, que é provavelmente o mais famoso e mais utilizado, é a lógica de implicação. O que ocorre? Com os personagens esféricos sendo utilizados nas séries principalmente, começou a nascer o anti-herói, porque o anti-herói é aquele cara que ele tem uma moralidade própria, mas ele comete atos imorais, como é o caso da Rue que a gente tem aqui na série. E a Rue, ela consegue encaixar como uma anti-heroína porque ela comete o ato imoral de consumir drogas de uma maneira assim, exacerbada. Não é uma anti-heroína como, por exemplo, Dexter, que ele mata pessoas, é um outro tipo. O tipo da Rue é um tipo assim, um pouco mais fluido, um tipo um pouco mais psicológico de anti-herói. E a lógica de implicação é justamente o que permite com que a gente, a audiência, passe a ter empatia pelo herói. A gente passa a olhar pro problema dele e pensar, putz, mas é difícil pro herói esse problema, né? Poxa, tudo bem ele cometer esse ato imoral aqui, olha só todo esse outro lado aqui que tem dele, justamente porque tem esse nome. A lógica, os acontecimentos, os fatores que implicam nesta condição de imoralidade. E a lógica de implicação é simplesmente aplicada em todos os episódios desta série, porque em todos os episódios o que a gente tem é uma explicação. Fulano é assim por causa disso, 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 disso. Então você para de julgar fulano, para de detestar fulano e passe a entender quais acontecimentos deixaram ele deste jeito. E é legal assim porque a lógica de implicação, quando ela é aplicada em vários personagens, como é o caso dessa série, você não consegue detestar ninguém, porque você passa a ter um olhar
especial e humano para todos os personagens. É muito legal, é um processo muito legal que o espectador passa assistindo esse tipo de processo. Outro mecanismo muitíssimo utilizado é o da verticalização de personagem. Já falei desse conceito uma vez aqui no canal, calma, não é pra assustar. O nome assusta, eu sei, eu entendo, mas eu juro que o conceito é mais simples do que parece. Imagina o personagem esférico como uma cebola. E aí você vai tirando as camadas da cebola. E à medida que você vai tirando as camadas, você vai conhecendo o interior da cebola e você vai chegando naquele íntimo dela, que é aquele negocinho pequenininho. O que é verticalizar seu personagem? É tirar essas camadas da cebola. É entender como é que esse personagem se comporta nas várias situações da vida. O que esse personagem acha sobre isso? Como é que é esse personagem em relação a esse tema? Como é que é em relação a isso? Como é que é em relação àquilo? Você vai bombardeando seu personagem com várias situações que façam com que a audiência conheça ele e verticalize o caráter dele, ou seja, se aprofunde em conhecimento. Pensa no vértice descendo. Verticalização é isso, você está se aprofundando, você está tendo um conhecimento íntimo sobre aquele personagem. Terceira característica, e essa segura na minha mão, vocês vão gostar. Patos psicológico. Respira fundo. Macaco velho daqui do canal já sabe que patos quer dizer paixão. Vem do grego antigo e vai tanto para paixão quanto para doença. É ambivalente de maneira proposital. Então a paixão é aquela problemática de caráter que o seu personagem tem, que seu protagonista geralmente tem. É aquele defeito de caráter que vai ser corrigido. O que acontece? No personagem plano, a gente chama simplesmente de patos. Ele tem essa paixão, essa doença, essa desmedida que vai ser resolvida. Ele vai passar por uma jornada justamente para se transformar e resolver esse patos. Quando a gente está falando de um patos psicológico, a gente está falando de um negócio que não é tão palpável assim. Por exemplo, no patos normal, na jornada clássica, o que acontece? Você tem um personagem que ele é egoísta, você tem um personagem que ele é avarento, você tem um personagem que ele é isso, que ele é aquilo, são coisas assim bem simples, coisa que você resume em uma palavra só. Agora se a gente pega a Rue. Rue é dependente química. Esse é o problema de caráter dela? Dá pra dizer que isso é um problema de caráter, ser dependente químico? Então, o que causa a dependência química na Rue? São os problemas de família dela? É algum trauma que ela sofreu no passado? É bullying que ela sofre na escola? O que tá acontecendo que tá causando tudo isso? E aí a gente volta para aquela questão que eu citei no início, de que muitas vezes os problemas de caráter do protagonista esférico, do personagem esférico, eles estão orbitando ao redor da mesma problemática. Então geralmente tem algum trauma, alguma situação, algum evento que o personagem sofreu em algum momento da vida que desencadeou todos esses vários problemas. Então o personagem pode ser violento, pode ser frio, pode ser desatento, pode ser dependente químico, pode ser várias coisas consideradas ruins pela sociedade. E o patos psicológico vem justamente porque essa questão é sempre emocional. Então o personagem tem algum problema emocional, algum obstáculo emocional, insegurança, pode ser algum medo, alguma coisa que ele não consegue superar e que causa todos esses outros problemas também. Pra gente, como audiência, a gente se relaciona muito fácil com esse tipo de personagem porque eles são extremamente humanos. No primeiro episódio de Euphoria, eu pensei, cara, eu não quero saber o que vai acontecer de ação, mas eu quero acompanhar esses personagens, eu quero ver como é que essa personalidade aí vai se virar nas mais diversas situações. E o personagem esférico, ele mexe com as emoções humanas de uma maneira muito mais profunda do que o personagem plano. Galera, era isso que eu tinha pra falar sobre Euphoria. Vocês me pediram bastante, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre a série. Eu achei, assim, a série a coisa mais bem feita do mundo. Tenho certeza de que ano que vem, quando a série for pro Emmy, ela vai, assim, varrer vários prêmios. Quer dizer, não sei, né? A gente não sabe o que vem adiante também, né? Outras séries. Mas eu tenho certeza de que a Euphoria vai sair muito bem. Fiquei muito orgulhosa com a atuação da Zendaya, porque eu tava com receio de assistir e pensar, putz, vai ser a Zendaya, mas eu acho que ela tá super bem no papel. Você aproveita e se inscreve nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo bem aqui. Pode mandar indicação de série e dúvidas, se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, coloca aí nos comentários ou me manda mensagem no Instagram, principalmente porque eu respondo por lá também. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau!